Pessoal, hoje a nossa aula é sobre gráficos e tabelas. Nós vamos ver um pouquinho de cada um. Então, sempre que nós assistimos TV, lemos um jornal, uma revista, nós nos deparamos com alguns gráficos e com algumas tabelas. No momento que o mundo está passando, por exemplo, da pandemia, a gente vê diariamente nos jornais gráficos falando sobre a pandemia. Então, eles fazem parte de um ramo da matemática que se chama estatística e são elaborados para facilitar a análise de dados. Então, nós vamos começar pela tabela. Então, toda tabela e todo gráfico tem um título, que é sobre do que se está tratando a tabela ou o gráfico, e a fonte, que é o lugar onde os dados foram tirados. Aqui nessa tabela, o título seria a projeção da população, em alguns estados brasileiros no ano de 2020, e a fonte fica aqui embaixo, ó, é do IBGE, e tudo esse aqui pequenininho faz parte da fonte. Então, quais foram os estados? Rondônia, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Santa Catarina e Goiás. Aí os gráficos, muitas vezes para representar visualmente alguma informação, são utilizados gráficos. Os mais comuns são os de barra, de linhas e de setores. Os gráficos de barra, eles também são chamados de gráficos de colunas e são utilizados em geral quando queremos comparar informações. Então, qual que é o título desse gráfico? Quantidade de alunos matriculados do 6º ao 9º ano na Escola Camões, no ano de 2020. Aqui, a fonte desse gráfico não são dados reais, tá? Elaborado pelo autor com dados fictícios. Então, quando não são dados reais, o autor coloca que são dados que foi elaborado por alguém, mas que os dados são fictícios, não são verdadeiros. Então, aqui nesse gráfico, qual que seria o título dele? Quantidade de alunos matriculados de 6º ao 9º ano. Aí se perguntasse, em qual turma houve a maior quantidade de matrículas? Aí você vai vir aqui no gráfico e vai olhar qual que é o maior. O maior é o qual? 6º ano, com 112 matrículas. E qual turma obteve, por exemplo, o menor número de matrículas? Aí tem que olhar aqui no gráfico, que seria o 7º ano. Gráfico de barras múltiplas, que são duas colunas. Geralmente nesse gráfico tem que ter a legenda, porque fica uma coluna do lado da outra. Aí você tem que saber a legenda. O azul está se tratando de que ano? O ano de 2010. E o vermelho, o ano de 2020. Então, qual que é o título? Quantidade de alunos matriculados do 6º ao 9º ano na região sul do Brasil. A fonte aqui, ó, são dados reais, tá? Não são fictícios, a fonte aqui, do ladinho. Aí tem os estados que foram feitas pesquisas, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui nós temos o gráfico de linhas, Esse a gente tá vendo bastante no jornal, quando vai passar a média da pandemia. Esse aqui é sobre a esperança de vida ao nascer no Brasil, aí nos anos de 2006 e 2016. E aqui é a fonte. Se você observar aqui, ó, o que foi acontecendo com o passar do tempo, com a esperança de vida ao nascer? Foi aumentando, No ano de 2006 era de 72,3 e no ano de 2016 de 75,8. O gráfico de setores, ele também é conhecido como gráfico de pizza. Eles são utilizados em geral para visualizar a relação entre as partes ao todo. Então aqui esse gráfico é sobre a estimativa da distribuição da população brasileira por regiões. Aí tem a região centro-oeste, que é o de azul, norte, vermelho, nordeste, verde, amarelo, sudeste e rosa sul. E por último, nós vamos falar sobre o pictograma, que é outro tipo de gráfico. Esse gráfico, as imagens dele têm relação com o assunto do que ele está tratando. Por exemplo, esse gráfico aqui está falando da quantidade de sorvetes vendidos numa sorveteria. Então, o desenho dele é uma casquinha de sorvete. Tá vendo, ó? Se fosse, por exemplo, um gráfico falando sobre viagem, poderia ser o desenho de uma mala.
né? Então, cada sorvetinho desse corresponde a 60 sorvetes, tá? Então, o de morango tem 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 6, 24, dá 240 sorvetes vendidos de morango naquela sorveteria. Aí a mesma coisa para achar os outros sabores, uva, chocolate e creme. Aí aqui fica a quantidade de sorvetes e aqui fica o sabor. Agora nós vamos responder as atividades do livro, tá? Vocês vão responder no caderno, não precisa copiar, pode só responder. Terminando, me envia e os estudantes que estão com atividades atrasadas também enviem fazendo um favor. Beijinhos, até mais.